Agora é hora de Claramente e a gente vai perceber como é que o passado pode ter uma relação, uma interferência nos nossos relacionamentos hoje. É agora no Claramente. Olá! Será que a maneira como fomos amados em nossa infância afeta o jeito como expressamos e vivemos o afeto, o amor na vida adulta, seja no casamento, no lidar com os filhos, com parentes, amigos e colegas de trabalho? Nós nascemos numa família e foi lá onde aprendemos sobre amar, sobre a vida, sobre nós mesmos e sobre os outros. O modelo de funcionamento afetivo na nossa família de origem, onde passamos os primeiros anos da nossa infância, produziu o modelo para vivermos hoje, no presente, na vida adulta. E aquele modelo afeta profundamente a nossa existência. Influencia de modo poderoso como iremos amar, expressar afeto e carinho através de nossa vida toda. É durante a infância que aprendemos sobre se a vida é segura, se podemos confiar nas pessoas, se seremos aceitos ou rejeitados. Aprendemos sobre se teremos que nos comportar de certo modo para chamar atenção, se seremos notados pelas outras pessoas, se teremos que nos fechar para não sermos feridos e tantas outras coisas. Tudo o que aprendemos, experimentamos e vivemos em termos de vida afetiva, de ensinos espirituais e até de conceitos morais influenciam hoje a nossa vida adulta. Por exemplo, é muito difícil evitar que as experiências que trouxemos de nosso passado infantil não exerçam influência sobre nossa vida conjugal, por exemplo. Quando surgem conflitos no casamento, não dá para separar exatamente direitinho o problema que tem que ver com coisas que trouxemos do passado mal resolvidas, né? E que se repetem na vida 2, do que é algo mesmo da vida adulta naquele momento. Existe uma mistura do passado com o presente. Por isso, para a resolução de conflitos dentro do casamento, ou ficando nesse exemplo de casamento, cada um, marido e mulher, precisa observar, entender e aceitar que trouxe para dentro do matrimônio coisas mal resolvidas, sentimentos ainda meio embolados, conceitos talvez distorcidos que afetam a vida com o companheiro ou a companheira. Por exemplo, se você veio de uma família onde seu pai não conversava, os filhos, por ter um temperamento fechado, não conversava com os filhos porque ele era fechado e ele se acomodou nisso, não quis mudar, você pode vir a se casar com um homem também calado. Ou se você viveu com uma mãe nervosa, autoritária, pode ter se casado com uma mulher também com perfil agressivo, irritadiça, que a Bíblia chama de mulher rixosa. Mas por que temos a tendência de nos aproximar de pessoas parecidas com as que convivemos no nosso passado infantil, mesmo que tenhamos sofrido com elas quando crianças? Os cientistas que estudam sobre a dinâmica psicológica das famílias, sobre terapia de família, pensam que isso acontece porque a pessoa se acostumou com aquele problema lá na família de origem, lá atrás na infância, e ela já sabe como lidar com a situação. Essa é uma interpretação que se faz. Então, procurariam meio que inconscientemente um companheiro ou uma companheira parecida com o pai ou a mãe, porque já sabem manejar com o que aconteceu de ruim no relacionamento com eles na sua própria vida como criança. Já outros autores dizem que uma criança pode crescer num ambiente familiar disfuncional, ou seja, ruim, sofrido, complicado, e passar a crer que a vida é assim mesmo. Daí, repete o sofrimento do passado na vida presente com uma pessoa complicada. Bom, ela faz isso até começar a entender que ela tem direito de ter uma qualidade de vida afetiva melhor do que teve antes e por isso se empenha para mudar. Então, o que aprendemos com nossos pais durante os primeiros anos da infância, influencia na maneira como vamos viver o relacionamento, especialmente no casamento e também na maneira como vamos lidar com os nossos filhos.
Existem três coisas que nos unem e podem fazer com que nossos relacionamentos funcionem com bom sentimento, com boa conexão e com segurança. São eles: a confiança, a boa capacidade de resposta e a disponibilidade. Sim, você se solta mais quando você confia, não é? Mas se não tem confiança numa pessoa, ou se você perdeu a confiança que tinha, o resultado geralmente é o afastamento. Se você vive com alguém que responde bem às suas solicitações e necessidades válidas, eu disse válidas, também isto favorecerá a sua abertura do coração para essa pessoa. E se a pessoa está disponível, ou seja, não é egoísta, o relacionamento fica mais leve e mais gratificante. As experiências que você viveu no passado com seus pais e outros membros da família, quanto a se eles eram confiáveis, disponíveis e que tinham uma resposta diante de suas necessidades, delinearam ou configuraram os seus modelos internos sobre o quanto confiável, disponível e responsivo você é. Também a maneira como seus cuidadores na infância atuavam na família e socialmente influenciou o modo como você pensa que os outros irão se comportar com você agora e no futuro. Eu conheço um homem que viveu numa família na qual a mãe dele era verbalmente agressiva e o depreciava muito. E o pai era submisso e um tanto omisso diante daquela mãe abusiva. Quando esse indivíduo chegou na vida adulta, ele tinha muita dificuldade de enfrentar um novo trabalho, porque quando estava indo para se apresentar ao empregador, a sua mente era bombardeada com pensamentos tipo: ele não vai gostar de mim, eu já sei que vai me rejeitar, eu sei que não vou conseguir ser aceito nessa empresa. Ele havia aprendido, erroneamente, que se a mãe o rejeitava, todos iriam rejeitá-lo também. O passado traumático afetando o presente. Chamamos isso em psicologia de crença central, ou seja, uma maneira de pensar sobre um assunto dentro de um padrão que pode ser errado, distorcido, como no caso desse indivíduo. Claro, existem crenças centrais positivas também. Por isso é que muitos indivíduos que sofrem emocionalmente, seja depressão, transtorno de ansiedade, dependência química, entre outros sofrimentos emocionais, necessitam verificar se a sua maneira de pensar e olhar para a realidade é saudável ou se precisa de correções ou ajustes. É muito incrível como que a vida que adotamos e, em muitos casos, até a profissão que escolhemos, tem que ver com nossa história emocional infantil. Claro, as motivações das escolhas que fazemos do companheiro ou da companheira para o casamento, a profissão, a formação acadêmica, o tipo de amizades são mais inconscientes do que conscientes. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Daí surge a necessidade de mudar, principalmente mudar a maneira de você viver, de pensar, de sentir e de se relacionar. Vamos então ficar hoje por aqui. Até o próximo Claramente. Peça luz a Deus sobre como viver e preste atenção, porque Ele vai lhe responder. Paz, luz e discernimento.